Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos como usar o sinal de pontuação chamado ponto e vírgula. Normalmente, ele não é muito usado nos textos, justamente porque há muita dúvida em como usá-lo. E por conta disso, nós tiraremos essas dúvidas agora. Muito bem, o que é o sinal chamado ponto e vírgula? É um sinal de pontuação que fica entre a vírgula e o ponto final. Mas como assim? É uma pausa mais prolongada que a vírgula e menos que o ponto final. Então, vejamos alguns exemplos. Com ponto e vírgula. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam. Com vírgula. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam. Com ponto. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam. Então, o ponto e vírgula é esse sinalzinho que fica entre a vírgula e o ponto. Às vezes, o ponto e vírgula pode substituir a vírgula, mas nem sempre isso é possível. Então, vejamos as razões pelas quais isso nem sempre é possível. Nos dois primeiros exemplos aqui postos, eu escrevi de forma correta. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam, com ponto e vírgula, agora com vírgula. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam. Vejam que, nesse caso, foi possível usar o ponto e vírgula no lugar da vírgula. Agora, nesse exemplo mais abaixo, vejamos como ficou. Amanhã, um feriado nacional, as lojas não abrem. Amanhã, um feriado nacional, as lojas não abrem. Esse emprego está errado. Por quê? Porque, como está o destaque aqui em amarelo, isso significa uma intercalação, uma explicação do que é o amanhã. Então, nesse caso, uma explicação eu posso colocar entre vírgulas, mas não entre ponto e vírgula. Por isso, nem sempre é possível substituir o ponto e vírgula pela vírgula. Na prática, para que a gente possa entender com clareza o emprego do ponto e vírgula, ele pode substituir o ponto final. Mas eu chamo a atenção para um pequeno detalhe. Apesar de ele poder substituir o ponto final, jamais ele deve ser colocado ao final de um parágrafo, colocado de forma isolada, como está colocado aqui, ó. Isso é errado. Ok? O ponto e vírgula nunca pode ficar na terminação de um parágrafo e de forma isolada. O ponto final, sim, como está aqui. Então, e agora, se eu faço um inventário, uma listagem, como está colocado aqui, aí sim ele pode ficar ao final da linha, como está colocado aqui. Eu faço várias enumerações. Eu faço uma enumeração, eu coloco ao final de cada linha um ponto e vírgula. Aqui, beleza. Mas, se for um parágrafo, eu não posso deixá-lo de forma isolada aqui. Muito bem. Então, para que a gente possa entender como usar o ponto e vírgula, ele pode substituir o ponto final. Um outro detalhe. Quando eu uso o ponto e vírgula, logo na sequência, o que vem após esse sinal deve aparecer com o inicial minúsculo. É errado eu colocar com inicial maiúscula. Então, vejamos como ficaria. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam. Então, ponto e vírgula, minúsculo. Amanhã é feriado, mas as tarefas continuam. Vírgula, minúscula. Ok? Tudo minúsculo. Depois do ponto e vírgula, minúscula. Agora, se for ponto final, aí é maiúscula. Então, depois do ponto e vírgula, sempre minúscula. A não ser que eu inicie o texto com o título de alguma obra,
ou um nome próprio, aí, nesse caso, obrigatoriamente eu teria que colocar com inicial maiúscula. Fora isso, sempre inicial minúscula. Muito bem. Então, vejamos aqui mais casos, lembrando, mais uma vez, dessas duas observações. O ponto e vírgula não deve ficar de forma isolada ao final de um parágrafo, nem ser seguido de maiúsculas. Sempre depois do ponto e vírgula, minúscula. Então, aqui nós temos alguns casos. Os empregados reclamam do salário, os patrões do lucro. Os empregados reclamam do salário, os patrões do lucro. Os empregados reclamam do salário, os patrões do lucro. Então, vejam que eu usei o ponto e vírgula, ele sempre aparece no meio da oração, do período, e sempre seguido de minúscula. Aqui a mesma coisa, seguido com minúscula no interior do parágrafo e nunca ao final. Só pode aparecer ao final se for uma enumeração, uma listagem. Por fim, resumindo, então, o ponto e vírgula pode sim e deve ser usado nos textos. Normalmente, como já predito, ele não é usado porque paira muitas dúvidas em como usá-lo. Mas agora que você já sabe como usá-lo, a partir de agora, pode sim fazer uso dele nos textos. E na prática, para que a gente possa entender de forma bem simples, ele pode substituir o ponto final, para que a gente possa entender em que momento eu posso usá-lo. Então, ele segue a mesma lógica do ponto final, desde que, é claro, não fique isolado ao final de um parágrafo, nem seja seguido de maiúscula. Deve ser empregado no meio do parágrafo e sempre ser seguido de minúscula, como nesses casos apresentados, exemplificados abaixo. Então, veja, ele aparece no meio do período, seguido de minúscula, seguindo o mesmo princípio, a mesma lógica do ponto final. Uma pausa maior que a vírgula e menor que a do ponto final. É isso, pessoal. E a todos, uma excelente escrita.